Você já se perguntou como uma mulher, humilhada por não poder ter filhos, se tornou a mãe de um dos maiores profetas da Bíblia? Ana passou anos em silêncio, chorando e orando, até que um encontro no templo mudou tudo. Hoje você vai conhecer cada detalhe real da vida de Ana, sem invenções, sem exageros, direto da Bíblia. E o que aconteceu depois do seu voto a Deus é surpreendente. A história de Ana começa em uma terra de colinas e vales, em Ramataim Zofim, localizada na região montanhosa de Efraim, um território fértil e reverenciado de Israel. Era uma época em que os juízes ainda governavam o povo, e a voz profética era rara. O povo vivia em meio a um ciclo de obediência e rebeldia, e a presença do Senhor era invocada com esperança por corações fiéis e aflitos. Ali vivia Eucana, um homem piedoso, levita e descendente de Zufi, da linhagem de Coate. Era conhecido entre os seus por sua devoção ao Senhor e por seu senso de justiça. Embora fosse um homem temente a Deus, sua vida familiar era marcada por tensões difíceis. Eucana tinha 2 esposas, o que era culturalmente aceito na época, embora quase sempre fonte de conflitos profundos. Seus nomes eram Penina e Ana. Penina era fértil, mãe de filhos e filhas. Ela representava, aos olhos do mundo, a mulher abençoada, mas seu coração era amargo e invejoso, e sua língua afiada. Ana, por outro lado, era estéril. Essa palavra, estéril, carregava um peso social e emocional imenso em sua cultura. Era como um selo de vergonha, uma ferida invisível, um silêncio que gritava todos os dias. Mas Ana tinha algo que Penina não possuía: o amor incondicional de Eucana. Ele a amava de forma especial, e isso aumentava ainda mais a tensão entre as duas. Penina, ferida em seu orgulho, usava a fertilidade como arma para humilhar Ana. Ano após ano, Penina a provocava, zombava de sua esterilidade e fazia com que Ana se sentisse pequena, esquecida, talvez até rejeitada por Deus. Todos os anos, Eucana saía de Ramá com sua família para cumprir seus votos e oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló, o principal centro de adoração da época. Lá ficava o tabernáculo, a Arca da Aliança, e serviam como sacerdotes os filhos de Eli, Hofni e Fineias. Esses homens, embora de linhagem sacerdotal, agiam com corrupção, o que tornava ainda mais raro e precioso o verdadeiro culto sincero diante do Senhor. Durante essas peregrinações sagradas, Penina aproveitava os momentos mais santos para intensificar suas provocações. Enquanto todos se alegravam nas festividades, Ana se retraía. As palavras de Penina eram dardos venenosos que perfuravam sua alma já fragilizada. Ela chorava até não ter mais forças e, por vezes, não conseguia comer. Tamanha era sua angústia. Eucana tentava consolá-la com palavras doces, dizendo: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas, embora o amor de Eucana fosse um alívio, ele não preenchia o vazio profundo que Ana sentia. Ela carregava dentro de si um anseio silencioso, uma oração não respondida, uma esperança que, embora machucada, ainda resistia. Foi em uma dessas viagens a Siló, em um ano especialmente difícil, que Ana tomou uma decisão que mudaria para sempre a história de sua vida e a de Israel. Após a refeição cerimonial, enquanto todos descansavam ou se ocupavam com seus afazeres, Ana se levantou. Seus pés a levaram até o tabernáculo. Era como se algo a impelisse, como se um clamor antigo, guardado por anos, finalmente transbordasse. Ali, diante do Senhor, Ana derramou sua alma com uma intensidade indescritível. Sua oração não foi decorada, não foi repetição de rituais. Foi um grito da alma. Com lágrimas abundantes, ela orou ao Deus dos exércitos. E naquele momento não era apenas uma mulher pedindo um filho,
Era uma filha buscando ser vista. Ana queria ser lembrada, reconhecida, acolhida por Deus. Em sua oração, ela fez um voto solene. Ó Senhor dos Exércitos, se beninamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa promessa não era feita em desespero, mas em fé. Ana não queria um filho para si, apenas para acalmar sua vergonha. Ela desejava algo maior, participar da história redentora de Deus, oferecer algo precioso em retribuição ao Senhor. Ana queria que sua dor fosse transformada em propósito. Enquanto orava, movia apenas os lábios e sua voz não se ouvia. Era um momento tão íntimo, tão profundo, que o sacerdote Eli, ao vê-la de longe, pensou que ela estivesse embriagada. Ele se aproximou, repreendendo-a. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana, com humildade e firmeza, respondeu: Não, senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ao ouvir essas palavras, o sacerdote compreendeu que estava diante de algo sagrado. Eli então abençoou Ana e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Algo mudou naquele instante. Ana voltou para junto de sua família, comeu, e seu semblante já não era o mesmo. Ainda não havia recebido o que pediu, mas algo aconteceu dentro dela. Sua fé, sua entrega, sua paz, tudo havia se transformado. Era como se Deus tivesse tocado seu coração antes mesmo de responder sua oração. Na manhã seguinte, antes de partirem de Siló, Eucana e toda a sua família adoraram ao Senhor. Era um gesto de rendição, de reconhecimento de que Deus é digno, independentemente das circunstâncias. Ao retornarem para casa, em Ramá, a vida seguiu seu curso. Mas em certo momento, marcado apenas pela frase "O Senhor se lembrou de Ana", a resposta finalmente veio. Eucana se deitou com Ana, e ela concebeu. O ventre, outrora silencioso, agora pulsava com vida. Ana, que por tantos anos carregou a dor de não gerar, agora sentia crescer dentro de si a promessa viva de Deus. E quando o menino nasceu, ela o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus, pois dizia: Do Senhor o pedi. Cada vez que Ana chamava o nome de seu filho, ela se lembrava da fidelidade de Deus. Samuel não era apenas um presente, ele era um testemunho vivo de que Deus ouve, de que ele vê, de que ele se importa. Os anos se passaram e o menino cresceu. Quando foi desmamado, provavelmente por volta de 3 anos de idade, segundo os costumes hebraicos da época, Ana preparou tudo para cumprir seu voto. Foi até Siló com Eucana, levando consigo um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, para oferecer ao Senhor o que tinha prometido. Diante de Eli, ela apresentou o menino e disse: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E ali, naquele lugar que foi palco de sua dor e humilhação, Ana agora entregava o fruto da promessa, não com tristeza, mas com gratidão. Ela sabia que Samuel não estava perdido, estava entregue ao propósito maior de Deus. E adoraram ali ao Senhor. Tomada por gratidão e reverência, Ana então entoou um dos cânticos mais belos e profundos registrados nas Escrituras. Suas palavras ecoam ainda hoje como testemunho da justiça, da soberania e da misericórdia de Deus. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor.
A minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ana segue exaltando aquele que reverte destinos, que derruba os poderosos e exalta os humildes. Fala do Deus que dá vida àquele que está quase morto, que levanta do pó o necessitado e o faz assentar-se entre os príncipes. Ela proclama verdades eternas, reconhecendo que o Senhor é o Deus da sabedoria, que pesa as ações, que sustenta os justos e confunde os ímpios. Seu cântico se torna uma profecia, um prenúncio do que Deus fará, não apenas com Samuel, mas com Israel e com toda a humanidade. Depois de entregar Samuel ao serviço do Senhor, Ana voltou para Ramá com Eucana. Mas Deus não havia terminado com sua história. A mulher, que antes era chamada de estéril, foi novamente visitada pelo Senhor. Ana concebeu mais 3 filhos e 2 filhas. Aquela que chorava sozinha agora era cercada de risos e passos infantis em sua casa. O Senhor restaurou sua honra, multiplicou sua alegria e deu-lhe uma nova estação de vida. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor, servindo no tabernáculo. Seu nome seria lembrado por gerações. Ele se tornaria o último juiz de Israel, profeta e sacerdote, e seria instrumento para ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e depois Davi, de cuja linhagem viria o Messias. A história de Ana nos ensina que nenhuma dor é ignorada por Deus, que ele ouve até os sussurros mais silenciosos, que sua resposta pode demorar, mas quando vem, traz consigo um propósito que vai além do que podemos imaginar. Ana não apenas gerou um filho, ela gerou um legado. E através de sua fé, perseverança e entrega, ela se tornou um símbolo eterno da mulher que foi lembrada por Deus. Samuel crescia no templo sob a orientação do sacerdote Eli. Mesmo sendo jovem, demonstrava uma maturidade espiritual impressionante. Seu coração estava voltado para Deus e ele servia com dedicação e reverência. A presença de Samuel no templo trouxe uma nova esperança para Israel, que há muito tempo não ouvia a voz do Senhor. Certa noite, enquanto dormia, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele correu até Eli, pensando que era o sacerdote quem o chamava. Após 3 vezes, ele percebeu que era Deus quem falava com o menino e orientou Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim, Deus começou a revelar seus planos a Samuel, marcando o início de sua jornada como profeta. Mesmo após entregar Samuel ao serviço do Senhor, Ana não se afastou de seu filho. Todos os anos, ela fazia uma túnica e a levava para Samuel quando subia com Eucana para oferecer o sacrifício anual. Esse gesto demonstrava o amor contínuo de Ana e seu compromisso com o voto que fez a Deus. Deus continuou a abençoar Ana por sua fidelidade. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e sua casa se encheu de alegria e gratidão. A mulher que antes era chamada de estéril, agora era a mãe de uma família numerosa, testemunhando a bondade e a fidelidade do Senhor. A história de Ana é um testemunho poderoso de fé, perseverança e entrega. Ela transformou sua dor em oração, sua oração em promessa, e sua promessa em adoração. Ana nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar em Deus e entregar nossos sonhos a Ele. Seu legado vive através de Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel, ungindo reis e guiando o povo segundo a vontade de Deus. A vida de Ana nos inspira a buscar a Deus com sinceridade e a confiar em seus planos, mesmo quando não compreendemos o caminho. Se esta história tocou o seu coração, não guarde essa inspiração só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ouve nossas orações e transforma nossas lágrimas em alegria.
Inscreva-se no canal para receber mais histórias bíblicas que edificam a fé e fortalecem o espírito. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.